Bom dia, amados. Vamos para mais um momento devocional. Hoje um assunto assim que já gerou muita polêmica, né? A questão do falar em línguas, se existe a linguagem de oração em línguas celestiais ou se são só outros idiomas. Então, vamos para o texto. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Se ninguém o entende, ele está falando numa linguagem que não é uma linguagem, um idioma que alguém pode entender. Porque ele está falando que ninguém entende. Então ele está falando num idioma que somente o céu entende. Aqui a gente já elimina essa polêmica. Verso 3: Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em uma língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então a linguagem de oração, a linguagem celestial, a linguagem que é disponibilizada para aquele cheio do Espírito Santo, né? Ou para todos que queiram buscar o dom de línguas. É uma linguagem para edificação do seu próprio espírito, porque com o Senhor conversa mistérios, né? E eu faço uso disso e é uma benção. Vamos lá. Quem profetiza edifica a igreja. E essa questão da profecia também é outro detalhe, porque na igreja de Corinto todo mundo orava, profetizava, né? E fluía nos dons, mas cada um usava os dons para poder se promover, para poder se sentir superior ao outro. Então era uma confusão na igreja. E Paulo aqui está colocando em ordem a casa. Bora lá. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Então, ele está falando aqui de idiomas, a diferença entre idiomas e a oração em línguas celestiais. Eita, onde eu estou agora? Verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Olha aí, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Estão ansiosos para terem dons espirituais, ou seja, uma busca desenfreada para poder fluir em algum dom. Para quê? Para mostrar para os outros. Então o propósito estava errado. Verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque se eu oro em uma língua, que eu sei falar aquela língua, eu oro em inglês, por exemplo, eu sei falar inglês, a minha mente não fica infrutífera, porque eu estou sabendo o que eu estou falando. Mas se eu oro numa linguagem celestial, a minha mente está infrutífera, porque somente o meu espírito está orando, não o meu intelecto, a minha alma, a minha psique. Amém? Bora lá. Verso 15. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então ele motiva a fazer a oração espiritual, a oração em línguas, né, que é a linguagem do espírito, e também fala para fazer a oração intelectual, a oração com conhecimento.
Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? Para alguém dizer amém para a minha oração, eu preciso entender o que eu estou falando, porque ninguém pode responder amém para quando eu estou falando besteira. Então, precisa de ser algo entendível. Como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Verso 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, ele fala em língua mais do que todos. Bom, vamos lá. Verso 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas, por meio de lábios de estrangeiros, falarei a esse povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, no culto, né, a profecia, a palavra no entendimento da nossa psique, ela é muito mais importante do que a oração em línguas. Então, nós podemos fluir em línguas em casa, no nosso momento de oração, no nosso momento devocional, também algumas vezes no culto, mas isso não é algo que é para ser disputado em algum lugar, sabe? Para que quando entrar alguém que não seja cristão, que não tem entendimento, ele não fique escandalizado. Então, a ordem do culto é essa, né? Bora lá. E as profecias, elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Se é algo que eu estou falando que está desalinhado com a palavra de Deus, também está errado. E as profecias, ou seja, o profetizar da palavra, vai revelar os segredos do coração daquele que está entrando, que não conhece o Senhor. E o texto diz, verso 25, que ele adorará a Deus, ele se prostrará e adorará a Deus. Verso 26, portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele não proíbe o falar, mas ele instrui para que aquele que fala, fale consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, olha só, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Há muita meninice nesse negócio, gente dando profetada, gente falando besteira. Então aqui ele está falando para julgar as profecias. Não é porque o outro falou uma profecia que eu tenho que pegar aquilo e aceitar aquilo como verdade. Não, eu preciso julgar. Como que eu julgo? Se aquela profecia está alinhada com o que a Bíblia diz. Se ela está desalinhada com o que a Bíblia diz, ela está errada. E muita gente está destruindo a vida dos outros porque está falando besteira. Falando de si mesmo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Bora lá. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, em forma que todos sejam instruídos e encorajados. Verso 32, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja,
existe um domínio, não é algo que a gente fala inconscientemente, mas é algo que é dirigido pelo Espírito Santo e que eu tenho gerência sobre a situação. Como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Estava tendo também muita falação, muita coisa desordenada. E o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução para poder acabar com aquela bagunça. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. E aí você precisa estudar o contexto da igreja de Corinto e ver como que a igreja estava bagunçada. É por isso que ele está falando nesse tom, né, mais firme. Verso 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, Paulo está colocando cada coisa no seu lugar. A igreja precisa ter ordem, a igreja precisa ser uma igreja equilibrada, que ensina a verdade com amor e que faz com que as pessoas conheçam a Deus e sejam por ele salvas, transformadas, edificadas. Que Deus abençoe o seu dia e que nós possamos fazer bom uso de todos os dons que o Senhor disponibilizou para nós. Tenha um dia abençoado.